prazer estar com vocês novamente. É um exercício fundamental para a gente se preparar espiritualmente para a vida. A gente se prepara para tanta coisa que pode não acontecer nas nossas vidas. A menina, desde cedinho, brincando com bonecas, está se preparando para a maternidade. Nem toda mulher recebe a maternidade. O menino, brincando de caminhão, está se preparando para o trabalho e, infelizmente, nem todo homem se coloca para o trabalho depois, mais tarde. Mas nós temos uma preparação para fazer do Espírito. E essa preparação do Espírito que a gente veio tratar hoje. Tem uma passagem das mais difíceis, mais intrigantes do Evangelho, que é difícil da gente alcançar uma interpretação. Nela, conta-se que Jesus andava com os discípulos e encontrou uma figueira no meio do caminho. Mas diz o relato evangélico que não era tempo de figos. E Jesus se aproximou dela para ver se tinha alguma fruta. E é claro que não tinha. Conta o relato evangélico que o mestre teria ficado muito mal impressionado por não ter frutos. E falou que nunca ninguém mais iria comer frutos daquela árvore. Caminharam e no retorno passaram pelo mesmo caminho. E Pedro se aproximou do mestre e falou assim: puxa, mestre, olha a árvore que nós, pela qual nós passamos ontem e que o Senhor amaldiçoou. E a figueira estava completamente seca. Essa passagem é uma passagem muito interessante que intriga muito a gente. Primeiro porque Pedro fala que Jesus teria amaldiçoado uma planta, uma árvore, por não ter frutos, num tempo que não era de frutos. Como entender isso? Por que será que isso aconteceu? Como é que a gente pode... Que lição a gente pode tirar dessa situação? É claro que ninguém no Espiritismo tem a interpretação final. Isso faz parte da tradição de outras religiões, onde alguém tinha a exclusividade da interpretação e dava a palavra final sobre os textos evangélicos, que nem sempre são tão fáceis assim. Então nós aqui cumprimos o papel de buscar essa interpretação, de buscar um aprendizado, de estimular a interpretação que é feita, no final das contas, por cada um de nós. O fato é que Jesus tem passado em nossas vidas, né? Ele tem passado em nossas vidas e não é uma vez só. A gente brinca, tem personagens que brincam, né, que deve ter tirado pedra na cruz, né? Deve ter vindo a época de Jesus e que não deve ter aproveitado bem essa situação. Talvez a gente esteja falando uma verdade muito maior do que a gente suspeita. Porque a gente, 2000 anos depois, o professor já veio, há 2000 anos, e a gente continua em sala de aula. Por que será que isso aconteceu? Não sei. A história de cada um é única. Mas nós estamos aqui com a certeza de que só está em sala de aula quem não aprendeu. Todo mundo que aprendeu já está em outras fases. Então, por algum motivo, nós não estamos a passeio, né? Alguma coisa aconteceu. Jesus passou pela gente. O que será que é Jesus passar pela gente? Conta-se que no meio do século passado, um cientista da NASA tinha desenvolvido um aparelho de medição da aura. E ele ouviu falar de Chico Xavier e veio ao Brasil para medir a aura de Chico Xavier.
Vocês, quem não sabe ainda, mas o campo energético da gente dificilmente ultrapassa 30 centímetros, 15, no máximo meio metro. E quando ele mediu a aura de Chico Xavier, dava 22 metros. Nós temos um campo magnético à nossa volta, que é a nossa área de influência. E nós sabemos muito bem disso, não precisa ter um cientista da NASA. Tem gente que a gente chega perto para conversar e se sente mal, se sente sugado. Você estava bem, conversou meia hora com uma pessoa, parece que, como diz Jesus, uma virtude saiu de mim. Você se sente enfraquecido depois daquela pessoa. Os mais antigos falavam que tem gente que é de secar pimenteira, né? Eu tive no meu trabalho uma colega que gostava muito de uma plantinha dela, veio uma colega de um outro setor, elogiou muito aquela planta. No dia seguinte estava morta. Uma coisa impressionante. Nós temos, a nossa mente, o nosso ser, exala energia. Se Chico Xavier tinha 22 metros, é quase impossível a gente imaginar o tamanho da aura de Jesus Cristo. Falar um número qualquer é especulação. Mas o que era capaz de acontecer com um ser que ficasse sob a influência da energia de Jesus Cristo? O que será que é você estar em presença de Jesus Cristo? A gente não consegue bem imaginar. O que pode acontecer com um ser que fique nesse campo de influência? Certamente exala o melhor de si. Certamente o que há de mais profundo, de mais bonito, Deus que habita dentro de nós, certamente aflora, certamente desabrocha, certamente frutifica. Jesus tem passado à nossa volta, e o que nós temos falado para Jesus? Quando as oportunidades surgem para nós de expansão espiritual, de aprendizado espiritual, o que nós temos falado para a vida? O tempo está chuvoso hoje. O meu time não ganhou ontem. Sabe como é que é? Os astros não me favorecem. E a gente vai enumerando desculpas para não atender ao momento de desabrochar e de frutificar. Vocês já viram alguém se queixar da vida? Você acha que você consegue passar uma semana sem se queixar da vida? Um dia? A queixa é um vício da alma. A queixa é um vício da alma. Francisco de Assis, ao falar da fé, ele foi opondo os grandes sentimentos na sua oração a, digamos assim, posturas viciosas. E ele foi falando, onde houver dúvida, que eu leve a fé. O que se opõe à fé é a dúvida. E a gente, ao se queixar da vida, a gente está colocando em dúvida a vontade e a ação de Deus nas nossas vidas. Você se queixa de alguma coisa? É muito comum. Pense a respeito da queixa. Pense por que você se queixa. Imagina uma criança chegando para o pai e pergunta assim: pai, vai ter comida amanhã? Como é que é, filho? Não, pai, eu queria saber se vai ter comida amanhã. Poxa, filho, você não teve comida ontem? Não teve comida anteontem? Não teve comida sempre? Por que você está perguntando isso para mim? Aí chega no dia seguinte a criança: pai, vai ter comida amanhã? Eu já não te expliquei.
Papai e mamãe vai fazer sempre de tudo e nunca vai faltar comida para o filho. Aí ele chega no dia seguinte e pergunta: pai, vai ter comida amanhã? Que sentimento dá nesse pai? Que sentimento tem esse pai? Que o filho, não só por 3, mas por 4, por 5, por 10, por 20, por 200, por 1000 dias, pela vida toda, no dia seguinte pergunta para o pai: pai, vai ter comida amanhã? Ele está colocando esse pai em dúvida, é ou não é? Ele não está pondo fé. Ele não está acreditando no que o pai vai lhe dar sempre comida. E esse pai deve ficar, se fosse o pai da terra, se fosse eu particularmente, ia ficar um pouco irritado. Pai, vai ter comida amanhã? E a gente pergunta isso do pai todo dia. Todo dia. Porque a gente, de alguma forma, está duvidando da capacidade de Deus de dar o que a gente precisa, de dar o que é mais essencial, de nutrir de verdade a nossa alma. E ainda pergunta a Jesus: qual é o pai que o filho pedindo um pão lhe dá uma cobra? Tem algum pai que faz isso? E aí ele pergunta: como é que vocês conseguem duvidar da ação de Deus na vida de vocês? A cada queixa que você faz, por que a gente se queixa? Vamos lá. Não só do tempo, a gente não se queixa só do time não ganhar, da loteria esportiva, de ter aparecido visita no dia do último capítulo da novela. De que a gente se queixa mais, principalmente? Nas nossas orações. Doença. Doença está em primeiro lugar, né? A gente se queixa muito das doenças, como se fosse mal. A doença como se fosse um mal. Tanto é que o nosso linguajar fala isso. Mal, se você for no dicionário, é sinônimo de doença. Mal de Alzheimer, mal de Parkinson, mal de Hansen. É nome de doença. A doença é o mal. E, portanto, a gente pede para Deus para afastar. Quando a gente fala livrai-nos de todo mal, a gente pensa em doença. Que mais? Conflitos domésticos, dificuldades financeiras, tudo isso é mal. Tudo isso é mal. E a gente pede o afastamento dos males. Mas será que é mal? Será que há o mal? Tudo bem, se você vem lá em outras religiões, a gente até acredita, porque essa visão mais infantilizada, ela é típica de uma criança. Uma criança, quando se vê contrariada, você tira a chupeta do bebezinho, você não adianta ficar fazendo teses de mestrado a respeito dele, da importância da fase oral, de como aquilo é uma tendência na criança, mas que depois isso vai desaparecer. Adianta fazer palestra para o bebezinho? Ele vai fazer o que contigo? Chorar. Vai fazer uma cara bem feia. O mundo acabou porque você tirou a chupeta. E daí você coloca a chupeta de novo, e ele ainda com lágrimas nos olhos dá um sorriso para você, porque o mundo está satisfeito. Tem alguma semelhança com a gente? Às vezes tira uma chupetinha da gente, uma coisa que a gente já está usando como dependência psicológica, e a cara da gente fecha. Parece que o mundo acabou. Já viram adolescente quando brigou com uma amiga? Chega em casa, fala assim: fulana, nunca mais quero saber. Se você é inexperiente, você fala: puxa vida, minha filha perdeu a sua amiga, nunca mais vai falar com ela. No dia seguinte, estão as duas de mão dada, feliz da vida. Você fala: cadê? Onde é que foi esse nunca mais? Nós precisamos pensar a nossa relação com Deus, a nossa relação com a vida. Só tem uma maneira de você ter fé. Ou você acredita que
não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Ou você acredita que os pelos da sua cabeça estão contados para quem tem, ou você vai ficar em dúvida. Então eu tenho que fazer, para aumentar minha fé, eu tenho que fazer devoções, eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer para aumentar a fé? Em outras religiões é difícil, você vai precisar andar em cima de brasa. Se alguém estiver disposto, pode fazer isso. Mas eu acho que vai aumentar o calo no pé, vai aumentar a bolha no pé. Se você subir o Monte Serra de joelho, vai melhorar o que? A tua fé? Só uma dor no joelho. Agora, nós estamos no campo da fé raciocinada. E a fé raciocinada é aquela que deixa claro como você cresce, como você entende. Quando você entra no Espiritismo, é muito diferente, porque você começa a entender as leis de Deus, a forma como a vida atua, a pedagogia de Deus nas nossas vidas. Que não existe realmente nada gratuito na tua vida, que não existem vítimas nenhuma no mundo. Ninguém é vítima gratuita de nada. Ninguém. Os crimes mais bárbaros que a gente vê na televisão, o terrorismo que a gente acabou de ver, ninguém é vítima gratuita de nada. Ai, irmão, isso é difícil de entender isso. Aí você lembra da menina que foi atirada pelo pai da janela do 6º andar. Você lembra das vítimas do terrorismo. Você lembra das vítimas da Boate Kiss. Você lembra da última criança que você viu sendo vítima de abuso sexual e você fala: ah, não é possível. Onde está Deus? Nós somos convidados, como em nenhuma outra religião ocidental, porque praticamente nenhuma religião ocidental investiga e conhece as leis das vidas sucessivas, a lei de ação e reação. No Oriente eles entendem muito melhor disso. Na Índia, que cunhou a expressão lei do karma, eles já sabem desse mecanismo há milhares de anos. Mas aqui somos nós que temos o legado, que temos a ferramenta para nos reconciliar com Deus. Nós colocarmos em dúvida a ação de Deus. Será que Deus dormiu quando a criança foi atirada pela janela? Será que Deus dormiu quando pegou fogo na boate? Será que Deus dormiu quando permitiu que os terroristas matassem pessoas? Vocês acham? Tocou assim, deu uma dificuldade, Deus estava pensando em outra coisa. O que aconteceu? Realmente não cai uma folha de uma árvore que não seja pela ação de Deus, com a concordância, ele pode não concordar com um ato violento, e claro que Deus não concorda com o terrorismo, claro que Deus não concorda com o crime, mas Ele se aproveita, Ele nos ama em liberdade, e quem ama em liberdade permite que a pessoa erre. Como é que você vai dar liberdade para alguém e só permitir que haja do jeito que você quer? É possível? Deus nos ama em liberdade, portanto, o erro é inerente à vida. E como é que Jesus resolve essa questão para a gente? Como é que nós vamos entender que possa haver o erro e não haver injustiça? Diz Jesus, numa chave para o nosso entendimento: todo escândalo é necessário, mas ai daquele por meio do qual o escândalo vier. Continua difícil? A gente precisa entender, e a gente pode entender, porque só Jesus e só o Espiritismo podem nos ajudar a um sal de fruta, porque a gente tem engolido muito sapo. Vocês não acham que a gente tem engolido muito sapo? Oxe, mas a gente faz. Cada vez que você liga a TV, tem uma notícia última de quê, especialmente? Corrupção. Aí você assiste aquela notícia, você sai bem, elevado, tranquilo, acreditando em Deus e pronto para
agir para melhorar a humanidade, não é assim? O último ato terrorista só tem desgraça. Quem é adepto do Datena ainda? Nós. É o milagre da multiplicação da desgraça. Porque não basta ter desgraça, ele tem que explorar aquilo, tem que aumentar. Quem gosta, gosta, e o Espiritismo não proíbe nada de ninguém. Mas que estado de espírito é esse que nós temos vivido? Nós estamos sobrecarregados, nós estamos cheios de lixo espiritual. Mas aí você abre o Evangelho e ouve a voz do Mestre falar: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. E Jesus está sempre pronto a nos aliviar. E aliviar de que forma? O escândalo é necessário. Nenhum mal acontece na terra sem que aquelas pessoas que aparentemente são vítimas possam aproveitar aquela situação para o seu aprendizado, para a sua libertação, para a sua cura espiritual. Não há vítimas gratuitas. Se você leu com perspicácia qualquer romance espírita, você vai entender que não existem vítimas gratuitas. Tem gente que fala mal de romance. Eu não falo mal. Jesus usou parábolas, contou historinhas para ensinar. Por que não pode ensinar através de romance? Romance é ótimo, só precisa de bons leitores. Nós precisamos ler os romances e entender a vida. Nós precisamos ler o Evangelho e entender a vida. É para isso que serve. Também distrai, também alegra, também. Mas é para a gente entender, viver melhor. Conhece uma árvore pelos seus frutos. O que adianta a gente estar muito tempo no Espiritismo e a cada notícia de tragédia que a gente tem tido, nós temos tido muitas, a gente virar um repassador de amargura, um repassador de doença espiritual. No dia seguinte da criança ter voado naquele edifício, o mundo, o Brasil pelo menos, era um multiplicador de veneno espiritual, de sombras. A conversa era: o que precisava acontecer com esse pai? E aí a nossa mente engendrava as formas mais cruéis de tortura. Não, ir para a cadeia é pouco. Mesmo que fizessem A, B e C na cadeia, não era suficiente. E a gente fica pesquisando o que precisa acontecer. Não é pouco. E para os corruptos? Cada vez que a gente se deixa levar por essa onda de pessimismo, essa onda escura que penetra a gente fica imaginando o que precisava acontecer com os corruptos. Eu nem vou pedir para vocês reproduzirem, porque a vibração ia cair drasticamente na casa. Qual é a tua opção? É fazer parte do milagre da multiplicação do ódio, do rancor, da amargura, ou fazer parte do milagre da multiplicação do pão? Vocês lembram como é que foi feito o milagre da multiplicação do pão? Jesus ficava próximo do cesto, não é bem um cesto, porque tinham 5 pães, no segundo cesto para 5 pães. E ele partia e dava para o seu discípulo. E o seu discípulo fazia o quê? Partia e dava para o outro. E o outro fazia o quê? Partia e dava para o outro. E eles foram partindo, e chegava a pão para todo mundo, e sobraram, dizem os textos, 12 cestos de pão. Nós, de acordo com o que nós fizemos daquele pão que vier, nós vamos poder multiplicar o pão do Cristo, o pão da compreensão, o pão do amor, ou multiplicar a desgraça. Tem gente que compartilha ideias na internet, compartilha mensagens de amargura, de ódio, e acha que não tem nenhuma responsabilidade. Não, isso aí a culpa é dos bandidos, é dos corruptos. E você está multiplicando por quê? E você está sendo multiplicador, agente de doença. Você é um Aedes aegypti. Todo mundo quer saber como acabar com o Aedes aegypti. Quem é o Aedes aegypti? Você só não tem asinha, mas está picando todo mundo. Nós podemos e devemos ser agentes de transfusão
de vida, de esperança e de alegria. Isso depende da nossa postura. Você, quando encontra um queixoso profissional na tua vida, você já vem vendo ele lá na calçada, você fala: meu Deus, o que eu faço? Muda de calçada, a pessoa muda também. Ou eu estava querendo falar com você. O que eu faço? Fujo do mundo? Fujo da vida? Falo que eu estou muito apressado para correr? Tem uma noticiazinha, uma notinha na internet que fala assim: já está provado que mulheres e idosos não sonam. Porque cada vez que elas sobem no ônibus, todo mundo dorme. O que você tem feito a cada vez que surge uma pessoa, cada vez que surge alguém, surge uma oportunidade de ser solidário? Você dorme? Nós temos dormido para a vida. E Paulo fala nas suas cartas: acorda, tu que dormes. Somos nós. 2000 anos de Jesus e a gente continua roncando. Não é dormindo, é roncando. Nós precisamos acordar. Por que você acha que tem chacoalhadas tão fortes na transição planetária, no Apocalipse, nos tempos chegados? Por que você acha que tem chacoalhadas tão grandes? Porque é nesse momento, é nessa oportunidade que revela quem é quem. A vida precisa que sejam revelados quem é quem. E é nessa hora que aparece a verdadeira personalidade das pessoas. Na última vez que teve chuva no Rio de Janeiro, com aquela desgraça, gente desabrigada, escombros, eles tiveram que recolher os escombros para um galpão, porque estava indo um monte de urubu humano catar as coisas que estavam nos seus escombros. Colocaram um galpão com soldados do exército cuidando, câmeras em cima. Sabe o que as câmeras viram? Os soldados do exército estavam catando as coisas. Urubus. É a catástrofe. Quando não tem câmera, quando não tem polícia, quando não tem nada, as pessoas se revelam, elas mostram quem elas são. Esses são os nossos tempos. Nós estamos vivendo os tempos em que está todo mundo se mostrando. As pessoas fazem as coisas, as maiores barbaridades, sem a menor medo, sem a menor, não sei, vergonha. Eu tento imaginar o que é um netinho de um senador da República que está sendo preso. Teve um tempo que um deles falou no plenário que a grande punição da vida dele é que o seu neto estava sendo execrado na escolinha. Olha o neto do corrupto ali, ó. Olha o neto do ladrão. Nós temos a oportunidade de nos ligar no meio de tudo isso ao bem. E onde está o bem no meio do terrorismo? Onde está o bem no meio da desgraça? Todos os refugiados que vêm para a Europa, dizem os mensageiros espirituais, eles são a volta, o retorno da grande opressão que a Europa fez sobre a África depois da Segunda Guerra Mundial. Mensageiros espirituais falaram na Boate Kiss, não foi coincidência que aconteceu no dia consagrado às vítimas do Holocausto, onde tantos jovens, a maioria com sobrenome alemão, morreu por intoxicação de gases tóxicos na Boate Kiss. Porque nenhum deles morreu, quase nenhum deles morreu por incêndio, por queimaduras. Morreram por inalação de gases tóxicos. No dia de homenagem às vítimas do Holocausto. As coisas acontecem, todas se encaixam perfeitamente. Tudo que acontece na vida, nas grandes catástrofes e naquelas pequenas que a gente se queixa tanto, todas elas têm um sentido absoluto. E o Espiritismo constrói dentro de nós, pode construir, convida a construir dentro de nós a certeza de que as coisas todas se encaixam e que cada dor é Deus operando nas nossas vidas. Cada dor que a gente vive é uma oportunidade de reconstrução. O teu adversário, a tua sogra,
a pessoa de outro time, a pessoa de outro sexo, o diferente. Ah, que horror nós temos ao diferente. O homossexual é diferente, o negro é diferente, e a gente fica sempre se contrapondo ao diferente. Mas esse diferente vem para as nossas vidas como oportunidade de aprendizado. Nós vamos continuar rasgando os livros de Deus? É sempre uma opção nossa. Mas nós podemos, só como um gesto de boa vontade, abrir as pessoas que se apresentarem para as nossas vidas, entender e perguntar: o que Deus está querendo dizer com isso? Aprender. E ao aluno que aprender está destinado a um único destino. O aluno que aprende não repete de ano, não vai passar pelas mesmas dores, e é por isso que bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Obrigado.